Eu quero compartilhar uma palavra nesta manhã com a igreja do Senhor e agradecer desde já aos irmãos que têm contribuído aqui com os seus dízimos, com as suas ofertas. Com certeza tem sido bênção para nós conseguirmos pagar as nossas despesas aqui do prédio, né? Que não tem sido fácil, tem sido um desafio a cada mês, mas eu louvo a Deus, irmãos, louvo muito a Deus. É um milagre, eu falar a verdade para vocês, pelo número de membros que hoje nós temos, a gente conseguir pagar as despesas é um milagre de Deus. Eu me sinto totalmente amparado por Deus. E isso é uma prova que me anima, que me dá motivação para eu continuar neste ministério, neste chamado que Deus deu para nós, né? Então, nada melhor do que nos momentos difíceis, a gente trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. E eu quero aqui, baseado neste tema, eu quero que vocês abram sua Bíblia lá, Isaías 49:15, e o tema da mensagem nesta manhã é: estamos nas mãos de Deus. Amém, irmão? Nós literalmente estamos nas mãos de Deus. Então você que está acessando o nosso canal aí no Instagram, depois também nós estaremos durante a semana passando a mensagem para o Facebook e YouTube. E no nome de Jesus queremos compartilhar com os irmãos essa palavra nesta manhã. Isaías 49, no versículo 15 e o 16, diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Aleluia. Vamos repetir essa verdade, né? Esta palavra de promessa que Deus fez ao profeta, através do profeta Isaías. E a palavra de Deus diz que passarão os céus e as terras, mas minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, o que foi falado ainda, Deus sustenta aquilo que ele falou na boca de seus profetas. E o que ele diz aqui nesse texto de Isaías, no versículo 16. Vamos lá repetir? Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Vamos lá? Vamos lá? Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Quer dizer, o teu nome, a tua vida, todo o teu contexto de vida está nas mãos do Senhor. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, devido a essa palavra, eu quero te fazer uma pergunta. E a pergunta é: onde é que nós estamos, meu? Onde é que nós estamos? Nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Por isso, você tem que ter a certeza que você está nas mãos de Deus. Você tem certeza que tanto no momento que você está de bem, de boa, com tudo aprumadinho, ou
tanto nos momentos difíceis, você tem convicção que você está nas mãos de Deus? Porque às vezes a gente só acredita que Deus está, né, do nosso lado, que Ele está segurando na nossa mão, que Ele está conosco, tá? No momento que está tudo de boa. Mas na hora que a circunstância é contrária, na hora que o barco começa a balançar, na hora que a ventania começa a soprar, aí a gente fica que nem os discípulos: oh, será que nós vamos morrer nessa situação? Será que essa onda vai nos afogar? Amados, nós precisamos ter a certeza, a convicção, porque o crente que crê que está nas mãos de Deus, ele não fica reclamando da vida, mesmo as circunstâncias não estando ao favor dele. Ele não fica murmurando, porque murmurar é indício de incredulidade, de não confiar, de não acreditar que Deus está cuidando dele. Então, a sua confiança não pode estar baseada em uma economia política. Nós estamos passando momentos políticos muito difíceis. Nós temos um Congresso dividido, nós temos, né, um poder judiciário dividido, nós temos uma nação política dividida, mas nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos do Senhor. Então, a sua estabilidade, quer dizer, a sua estabilidade não pode estar baseada dentro de uma aposentadoria, dentro de um recurso. Não pode estar baseado dentro de favores. Temos que ter a certeza, temos que ter a convicção, temos que confiar naquilo que está escrito. Amém, amados? Aquilo que está escrito. Inclusive eu estou lendo um livro, eu agora esqueci o nome do autor, mas o sobrenome dele é Keller. O nome do livro é Assim Está Escrito. Ele tem umas 600 páginas. Eu acho que está chegando a isso. Não vai ser fácil ler esse livro, mas eu estou lendo ele. Então ele dá através da arqueologia, ele busca através de estudos arqueológicos que o que está escrito é verdade. Inclusive, foram achados vários artefatos dos tempos, até do Ur dos Caldeus, da cidade dos Caldeus, onde Abraão ali ele saiu. Quer dizer, a Bíblia fala de tantas coisas, de milhares e milhares de anos, e hoje a arqueologia confirma que existiram essas cidades. Então a palavra de Deus é a verdade, irmão. O que está escrito na Bíblia realmente é uma verdade. Então eu quero dizer que, então, como sabemos que estamos nas mãos de Deus? Como você pode saber que você está nas mãos de Deus? Só tem uma coisa para você saber, é através da própria palavra dele. Segundo o livro de Pedro, né, Epístola de Pedro, aliás, capítulo 1, no versículo 20 e 21, diz assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Olha que maravilha. O que foi escrito, o que foi falado na palavra, foi por homem sim, mas movido pelo Espírito de Deus. Então nenhuma profecia é de interpretação particular. Não é que o apóstolo Paulo, eu acho que foi assim, foi assado, Pedro. Não, eles foram movidos pelo Espírito de Deus. Então, onde é que essa palavra ela deve estar, irmão? Para o lado de fora, somente numa Bíblia com uma capa bonita? Não, a palavra deve estar em nós. Precisamos viver esta palavra.
João 15, no versículo 7, diz assim: se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Você passa a seguir, você passa a ser direcionado, você passa a andar no mesmo caminho, você passa a ter a mesma visão, você passa a ter o mesmo entendimento. Quando a palavra começa a permanecer, quando você busca estar em Jesus, e quando a palavra de Deus ela é introduzida e passa a permanecer em você, então você começa a se sentir amparado. Vai vir as circunstâncias ruins, mas você está amparado. E como é que você permanece? Como é que você consegue ficar firme? João 15, no versículo 26, 27, quando vier o Consolador, olha só, que eu da parte do Pai vos enviareis, o Espírito da verdade, porque esse Espírito da verdade é a própria palavra, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Aleluia. Então a palavra permanecer, ela aparece mais de 10 vezes quando João começa a falar sobre essa mensagem. Então, será porque que ela aparece mais de 10 vezes? Ela aparece porque nós precisamos permanecer nessa verdade, permanecer, testificar que Cristo habita em nós, que Ele está conosco. Então, algumas dessas palavras que está escrito, que aparece muitas vezes nas Escrituras, diz assim: permanecer em mim. Nós precisamos permanecer em Cristo, estar firme, acreditar que Ele está ao nosso lado. Você não vê Ele, você não está enxergando, mas Ele habita dentro de nós e Ele está te acompanhando. Amém, amado? Permanecereis em vós, a mesma promessa que Ele fala: fique perto de mim, permaneça na minha palavra. E Ele também fala: porque eu também vou permanecer em você. É algo conforme você faz uma parte, Ele faz também a parte dele. Ele quer permanecer, Ele quer estar conosco. Aí Ele fala: permanecei no meu amor. Quer dizer, fique com Ele, para que o vosso fruto permaneça. Então, amado, quando nós estamos amadurecendo no Senhor, é que nós estamos firmes, convictos na rocha, nós estamos seguros, nós estamos crendo, e isso, os frutos vão aparecer, que é o fruto da mansidão, o fruto da paz, o fruto da alegria, o fruto da bondade, o fruto da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. Quando nós estamos na palavra de Deus, os frutos virão. As pessoas vão notar a diferença em você, porque você está firme na palavra do Senhor. Amém? Então, para que isso venha acontecer, nós precisamos o quê, irmão? Uma das coisas principais, que eu acho que para mim, todo crente deve orar, buscar, sabe, deve se entregar, pedindo o batismo do Espírito Santo. Olha, nós precisamos receber o Espírito de Deus. A partir do momento, na verdade, quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus já vai entrar na sua vida. Aí você precisa viver ativado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, a própria palavra diz que ele pode se entristecer. Principalmente quando a gente está desalinhado com a palavra, ele se entristece. E nós precisamos permanecer firme, crendo que o Espírito Santo está conosco, vai nos ajudar.
Em Mateus capítulo 3:16, quando Jesus ele foi para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, olha o que diz a palavra em Mateus 3:16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Aleluia! No batismo de Jesus, no Evangelho de Mateus, o Espírito Santo pousou sobre Jesus. Quer dizer, encontrou uma terra firme. Ele encontrou um lugar seguro. Ele parou. O Espírito Santo permaneceu. O Espírito Santo descansou em Jesus. Olha só. Ele pousou na nova linguagem, na nova linguagem de hoje, né? Na tradução linguagem de hoje, o Espírito Santo diz que descansou. Aliás, ele permaneceu. Permaneceu. João diz então, dentro da linguagem de hoje, da tradução linguagem de hoje, o Espírito Santo permaneceu. Algumas versões lá de Marcos, Lucas fala pairou, pousou. Mas eu gosto dessa linguagem da nova tradução linguagem de hoje, que fala permaneceu. Então, olha lá, João capítulo 1, versículo 32. Então João, na nova versão internacional também, então João testificou dizendo, eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Olha só. Não foi lá e saiu. Não pousou e depois voou de novo. O Espírito de Deus permaneceu. No versículo 33, e eu não o teria reconhecido. João 1, 33. E eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer. Quer dizer, além de descer, permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Está entendendo, irmão, que hoje nós precisamos que o Espírito de Deus permaneça em nós. Que o Espírito de Deus é Ele que nos traz a revelação do Pai. É Ele que traz essa revelação que você está seguro no Senhor. Então, estar nas mãos de Deus quer dizer permanecer crendo nas suas promessas. É permanecer crendo que o Espírito de Deus quer que você continue crendo nas promessas dele. Mas o que acontece? Infelizmente, as circunstâncias da vida podem nos atingir ao ponto de não crermos nas promessas de Deus, que nós estamos seguros nas mãos dele. E isso é muito ruim. Muito ruim. De você e eu, que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que temos o Espírito Santo que é permanente, não é que nem antes, que ele via sobre o povo no Antigo Testamento, e ele só via para uma obra específica e saía. Mas hoje ele permanece em mim e em você. Ele está firme. E quando ele está em nós, irmãos, nós precisamos ter essa segurança daquilo que ele prometeu. Ele prometeu para você que ele vai cuidar de você, amém? Ele vai cuidar. Ele prometeu que ele vai suprir as necessidades. Não está na promessa de Deus que ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus? Então ele vai suprir, mas infelizmente,
muitas das vezes a gente fica abalado, achando, será que o recurso virá? Será que essas promessas vão se cumprir? Então essas dúvidas é um sinal de que nós não estamos crendo que o Espírito de Deus está permanecendo em nós e que a palavra de Deus é o que nos vai orientar, que nos vão dar direções. Então, eu quero contar aqui uma ilustração de um certo homem, que ele se converteu, e ele entregou a vida para Jesus, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ele morava no litoral, numa praia, perto de uma praia. Então todo dia de manhã ele saía na praia, e ele orando a Deus, todo feliz, cheio do Espírito Santo de Deus, e ali, naquelas caminhadas, ele começou a perceber que quando ele caminhava, ao lado dele tinha umas pegadas se afundando. E ele falava, que incrível, Deus está do meu lado, Deus está comigo. E ele caminhava e aquelas pegadas acompanhavam ele. Então, todo dia de manhã, quando ele saía para ter uma devocional com Deus, ele via aquelas pegadas acompanhando ele. E teve um certo dia que ele, não via a hora de ter aquela comunhão com Deus, para ver as pegadas na areia, e ele começou a então orar, agradecendo pelo dia, mas as pegadas não estavam aparecendo. E ele continuava orando, continuava caminhando, e as pegadas não apareciam mais, não estava mais do lado dele. E ele parou uma hora e se ajoelhou, e ele falou, meu pai, o que está acontecendo? Por que o Senhor não está mais do meu lado? Eu não estou vendo as suas pegadas. Então ele ouviu uma suave voz falando com ele, hoje, as pegadas que você está vendo, não são suas, são as minhas, porque você está no meu colo. Eu estou te carregando. Eu estou levando você hoje. Então, às vezes, amado, você não vai ver, você não vai perceber que Cristo, às vezes, está ao teu lado devido circunstâncias, devido situações, e o inimigo vai fazer de tudo que ele não está mais contigo, que ele não está mais na sua vida. Ele vai soprar dizendo que ele te abandonou, mas eu quero te dizer nesse momento que você tem que acreditar que você está no colo dele, que você está sendo carregado por ele, e ele vai te ajudar, ele vai te orientar em tudo. Portanto, precisamos permanecendo, com o Espírito de Deus. Você só permanece, consegue se firmar por causa, não é pelo que você faz, não é porque você está agradando a Ele, não é porque às vezes você está alinhado com Ele, não, é porque Ele te ama, independente da circunstância, Ele está em você, o Espírito de Deus, Ele está permanecendo. Então você só consegue permanecer na casa de Deus, se o Espírito de Deus estiver permanecendo em você. Porque o próprio Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se hoje você está aqui firme, se hoje você está ouvindo essa live, se hoje você está entendendo o processo de Deus na sua vida, é porque o Espírito de Deus está permanecendo em você. Então, Lucas capítulo 3, no versículo 22 e 23, amados, Lucas capítulo 3, 22 e 23 diz assim, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. E o mesmo Jesus, no 23, Lucas, no 23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Olha só, por que Lucas escreveu
que após Jesus ser batizado, e ele começou então o seu ministério com 30 anos. Primeiro, hoje a maioridade é com 18 anos. Estão querendo até mudar para 16 anos, porque hoje as informações estão muito mais avançadas, né? As pessoas estão amadurecendo mais rápido, e quando ela amadurece mais rápido, ela faz muitas coisas boas, como faz muitas coisas ruins, estando ciente também. Então hoje, eu posso te dizer, com 16 anos, é uma idade que, né, inclusive nos Estados Unidos, lá pode-se tirar a carteira de motorista com 16 anos. E aqui no Brasil é com 18 anos. Mas as coisas estão cada vez mais sendo modificadas. Mas na época de Cristo, a maioridade, segundo os judeus, era de 30 anos. Era de 30 anos de idade. Então eu quero te dizer, uma pessoa ela estava apta, ela era considerada responsável, porque a partir do momento que ela era da idade de 30 anos. Então Jesus, ele só começou a exercer o seu ministério com 30 anos, quando ele se passou de maior. É como ele foi lá no Rio Jordão e falou assim: agora vou buscar minha carteira de motorista para eu dirigir nesse deserto da vida e ganhar muitas almas. Então ele foi lá ser batizado por João Batista com 30 anos de idade. Agora, algo interessante que nós vemos aqui. A Bíblia não diz que Jesus, eu não vi ainda, se você achar, você me mostra, que Jesus curou antes de ser batizado. Jesus não fez milagres antes do batismo, porque ele não fez nenhum milagre com 18 anos. A Bíblia não diz que Jesus ressuscitou algum morto com 18 anos de idade. A Bíblia não diz que Jesus operou qualquer tipo de milagre antes do batismo, porque ele não tinha idade de 30 anos. Então, eu acredito nessa questão que Jesus, ele passou, assim que ele foi batizado, o que aconteceu? O Espírito de Deus permaneceu nele. Aí ele começou o ministério. O que isso nos ensina? Que o ministério de Jesus começou a fluir com 30 anos, quando o Espírito de Deus permaneceu nele. Quer dizer, aqui, que a sua vida vai fluir, o seu ministério vai fluir, só a partir que o Espírito Santo estiver permanente em você. Aleluia? Quando ele estiver habitando a nossa vida, porque quando o Espírito de Deus está em nós, você vai ter revelação da palavra. A palavra de Deus vai te dar estabilidade, vai te trazer uma segurança, vai te trazer, né, uma firmeza dentro do teu coração. Então, qual é o sinal de um crente, de um cristão que nasceu de novo, irmão? Não é que ele foi batizado. O sinal é que houve um novo nascimento. O novo nascimento. Porque com o novo nascimento, o Espírito de Deus, ele está revolucionando a vida dele. Está, né, trazendo uma revolução na mente dele. Então, tem muitos crentes dizendo: hoje o Espírito Santo me visitou. Já ouviu assim, irmão? Às vezes até você mesmo falou isso. Hoje eu recebi no culto a visita do Espírito Santo. Se nós tivermos essa mentalidade, que o Espírito Santo nos visita, é porque ele não é permanente em nós. Você não tem que falar que você só tem um Espírito Santo se você sente um êxtase. Quando você sente algo fluir, não. Irmãos, o Espírito Santo, ele está em você, mesmo você estando quebrado, nem arroz de terceira. Ele está dentro de você. Ele permanece em você. Ele te ama, ele te ajuda, ele te consola, ele te ensina, ele te exorta. Amém?
Então nós vemos que quem é nascido de novo, ele crê que o Espírito Santo não faz só uma visita, né, como um algo passageiro, não, ele é permanente. Quem é nascido de novo, sempre o Espírito Santo está presente na vida dele. Por isso precisamos ter essa convicção que ele habita, ele mora. Quando a palavra de Deus fala habita, é que ele mora. Você sabia que quando você constrói uma casa, principalmente em cidades que cumprem realmente as leis, eu posso te dizer que São Paulo, irmãos, infelizmente, às vezes a pessoa constrói uma casa e ele constrói do jeito que ele quer. Faz a planta dele, aí traz o tio, traz o cunhado, né, para construir e infelizmente acaba saindo muita coisa torta, muita coisa errada. A construção, né, sai muitas coisas erradas. Mas quando tem uma cidade que segue as leis, a pessoa só pode mudar quando for liberado o habite-se. Porque o habite-se é um documento que a pessoa pode morar, que aquela casa está segura. Então, olha só, é a mesma palavra que o Espírito Santo habite-se, né? Que o Espírito Santo veio e habitou, ele habita em nós. Quando ele está morando, irmão, em nós, é porque a obra foi consumada. Aleluia. É que agora você é uma casa que ele pode morar. É uma casa que está pronta para ele morar. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você se entrega ao Senhor. Olha, imagine se o Espírito Santo fosse habitar em você. Deus ia liberar o habite-se para o Espírito Santo de Deus habitar em você só quando você estivesse perfeito. Quando é que isso ia acontecer, irmão? Mas muitas das vezes a gente não se vê perfeito. Muitas das vezes a gente se olha que a gente somos falhos. Muitas das vezes, mas isso não depende mais. Você está aprovado, porque o sangue de Jesus, ele te fez uma moradia do Espírito Santo e já foi ligado no céu e na terra. Aleluia. Então, ele está dentro de nós. Sinta-se seguro. Se sinta crendo que você está na mão dele, que o Espírito Santo está permanecendo, que a palavra de Deus está agindo. Então, a maior resposta direta dos céus é quando nós sabemos que nós estamos seguros nas mãos de Deus. É quando nós nos sentimos cuidados por ele, né? Mesmo que aparentemente as coisas estão tudo, né, ao contrário. Mas nós precisamos ter essa convicção. Então eu quero concluir essa mensagem em João capítulo 15, no versículo 7, dizendo o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Por isso, amado, que a fé, que a convicção na palavra de Deus, você pode pedir qualquer coisa e ele vai te ajudar. Ele vai te favorecer. Porque ele te ama e você está nas mãos dele. Agora, pastor, tudo mesmo, tudo, se estiver dentro da vontade dele. Porque às vezes você pode estar pedindo coisa que não é a vontade dele, que ele sabe que aquilo não é bom para você hoje. Pode ser que vai ser bom amanhã, depois da manhã, mas muitas das vezes não vai ser bom hoje. Hein, amado? Por isso nós temos que ter paciência. Se você já ele várias vezes e ainda não recebeu, aguarde chegar o momento. Amém? Mas uma das coisas que Deus jamais vai negar para você, o pão, irmãos. Davi diz assim, que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Sabe por quê, irmãos? Uma das nossas maiores fraquezas é nos sentir desamparado quando as coisas começam a faltar. Quando a conta de luz começa a chegar e você não tem o dinheiro para pagar aquela conta, e acumula a segunda conta,
Aí na terceira você já fala, agora o facão vai vir. Aí todo o carro da Eletropaulo que passa, você dá até um gelo no coração. Mas se você estiver dependendo do homem, ele vai lá cortar a sua luz. Mas se você estiver nas mãos de Deus, irmãos, Deus vai te abençoar. Eu não estou dizendo que você deve andar aí não pagando as suas contas, não é isso. Mas Ele te dá recurso. Ele vai abrir as portas. Ele vai te ajudar. Porque Ele sabe das suas necessidades. Aleluia. Aleluia. E eu posso dizer que nesse tempo de comércio, eu nunca passei pelo um comércio, acho que nem na pandemia, irmãos. Parece que para mim, parece que eu não saí da pandemia ainda. Parece que o comércio para mim ainda, eu estou vivendo na pandemia, ainda não está fluindo. Mas eu tenho a certeza, Deus jamais vai me deixar desamparado. Isso eu tenho convicção. Sempre surge um cliente que me dá o sustento, que é aquilo que eu preciso. Então, se não está vindo mais, vamos tentar compreender o que Deus quer nos ensinar. Porque Deus está nos provando. Porque Ele prova o filho que ama. Amém, amado? Eu quero, então, aqui encerrar essa mensagem. Onde é que nós estamos? Nas mãos de Deus. E o que dá essa certeza para você, para nós? É a palavra. A palavra que está dentro de nós. Se as minhas palavras estiveres em vós. Quer dizer, se você tem a palavra, você tem tudo. Você tem o maior tesouro dessa terra. Você tem acesso ao céu. Você tem acesso a todas as coisas. Porque a palavra de Deus é viva. E eu quero dizer, através de quem que esta obra na sua vida vai fluir? Essas promessas vai fluir. Através de quem essa palavra vai brotar, vai germinar, vai frutificar? Através do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, Ele está dentro de nós. Ele é permanente em nossas vidas. Por isso, irmãos, você está num porto seguro. Não é no Porto Seguro da Bahia, não. Mas eu profetizo uma férias para você lá também. No nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Coloque-se em pé. Eu quero orar a Deus e agradecer a Deus, porque Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando dessa congregação. Amém, amado? Você crê nisso? Ele está cuidando de tudo. Ele está provendo recursos. Ele está fazendo algo que nós não estamos vendo, mas Ele está agitando as águas. Ele é o anjo que agita as águas. Ele é o anjo do milagre. Aleluia. Pai, muito obrigado nesta manhã, Pai. Obrigado por essa palavra. Palavra que nos dá segurança. Palavra que nos anima. Que o Senhor está nos carregando mediante as lutas, mediante as dificuldades, mediante a circunstância. O Senhor está conosco. O Senhor é o que nos ampara. É o Senhor que nos sustenta. Pai, louvado seja o Senhor pela vida, meu Deus amado, daquela oração, meu Deus, lá de Mateus capítulo 6, onde Ele diz que Ele cuida dos pássaros, e nós temos muito mais valor do que os passarinhos, do que as flores do campo. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortificar, Ele vai nos dar vitória, em o nome de Jesus. Amém? Receba a tua vitória. Deus está contigo. Ele carrega você no colo. Você é amado, amada de Deus. Ele não te desamparou. Mesmo que você não veja as pegadas dele ao teu lado, Ele está com você, Ele está conosco, em o nome de Jesus. Amém? Vamos tomar a ceia do Senhor, no nome de Jesus. Coloca um louvor.